Ó, vocês pediram muito no desafio, vocês pediram muito na interação e hoje vocês vão aprender a fazer comigo o petit gâteau. É uma receita muito boa, é um clássico francês. Hoje em dia se come muito no Brasil, no mundo todo mundo ama. E quem ainda não provou precisa provar. Então você vai provar logo o seu de cara. Bora nessa? E ó, já vou pedir pra você deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com geral pra todo mundo, porque isso ajuda bastante. E agora vai ter mais receita doce aqui no canal. Já que vocês querem tanto, vai ter mais, beleza? Bora lá! Ó, já deixei separadinho aqui os meus ingredientes, tá bom? E essa é uma receita bem fácil. Esse petit gâteau ele é bem fácil de fazer e fica bem gostoso. Então aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo. É importante que seja meio amargo para a receita não ficar muito doce. E tenho 80 gramas de manteiga. Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar, 80 gramas de farinha. E aqui eu tenho 4 ovos. 2 ovos inteiros e 2 gemas, tá bom? 2 ovos inteiros e 2 gemas. Bom, vamos lá. É uma receita simples. Aqui eu tenho somente os ovos, 2 ovos inteiros e 2 gemas, e eu vou bater eles na batedeira até ficar com essa cor mais esbranquiçada. Aqui é apenas os ovos, então vocês vão perceber que ele tá líquido, porque não tem nada além dos ovos aqui na batedeira, porém é importante que a gente chegue nessa cor. Simplesmente batendo você já vai conseguir deixar ele esbranquiçado desse jeito, porém tá líquido. Beleza? Ficou nessa cor esbranquiçada, com a batedeira ligada ainda, a gente vai começar a colocar o açúcar. E aí vai colocando o açúcar com a batedeira ligada, e vocês vão ver que vai mudar de textura. Que por conta do açúcar, essa reação vai causar uma reação de espessar. Então, batendo firmemente dessa maneira, mesmo com a minha batedeira de 2 fouets simples, olha que bacana. Somente batendo, vocês vão perceber que ó, já está bem mais grosso. Já dá para perceber uma mudança bem legal e bem radical na textura. Pode ser que fique até mais grosso, é melhor ainda, tá? Aqui eu tô colocando a manteiga e o chocolate no micro-ondas. Você pode fazer em banho-maria, mas no micro-ondas é bem rapidinho, ó. Parece um passe de mágica. E vai ficar assim. A manteiga vai ficar separada do chocolate e derretida. Bacana. Agora é só mexer. Não tem segredo nenhum. Vai mexendo. Essa manteiga vai misturar toda no chocolate e vocês vão perceber que ela vai se juntando. Somente mexendo ela já vai se juntar e olha que bacana que fica. O chocolate fica super brilhoso, fica bem derretidinho e simples. Agora eu vou pegar essa mistura de chocolate, que tá bem bonita, e vou colocar ela toda naquela mistura de ovo com açúcar que eu fiz, tá? Esse passo ele é bem importante. Por quê? Primeiro você raspa todo o seu chocolate para não desperdiçar, raspa bem da tigela, raspa bem do bolzinho para não desperdiçar. E agora vem a parte importante. O petit gâteau, ele não vai fermento, tá? Então essa batida que a gente faz de ovo com açúcar, essa mistura de ovo com açúcar, ele não chega a ser uma clara em neve, mas ainda assim entra bastante ar, tá? Então você vai perceber que ele vai ficar airado, você vai perceber que ele vai ficar fofinho. Então é importante nesse processo que a gente está misturando o chocolate com açúcar, a gente faça bem devagar, porque a gente não quer perder todo esse ar que entrou no ovo. Então você vai mexendo assim que nem eu fiz, de baixo para cima, devagarzinho, para não perder todo esse airado que tá na massa, tá bom? Vai mexendo devagarzinho, vai levar alguns minutinhos, mas olha que lindo que fica. Tá bem misturadinho, beleza? Você percebe que ó, a mistura tá líquida, tá bem legal, tá bem bonita, fica bem brilhante. Perfeito, é nesse ponto que a gente queria chegar. Agora a gente vai finalizar a receita entrando com a farinha. E nesse processo da farinha é o mesmo segredo. De baixo para cima, bem devagarzinho, vai misturando aos poucos, não precisa ter pressa, a gente não pode fazer com que essa massa fique pesada. Ainda assim com a farinha, essa massa precisa ficar bem leve, porque isso que vai deixar aquela textura fofinha do petit gâteau, tá bom? Então mistura devagarzinho, tranquilamente, sem pressa, que vai dar certo. É mais uma questão de jeito, de você fazer com calma, sem pressa, devagar, porque aí vai dar certo sem erro. E olha que simples, a massa fica perfeita. Aqui eu já tenho toda a massa misturada, e olha, ela fica uma massa de bolo levinha. A ideia do petit gâteau é a proporção de chocolate ser bem maior do que a de farinha. Por isso que fica essa textura linda e ela não fica pesada, tá bom? Aqui eu tenho uma forminha própria para petit gâteau. Essa forminha ela tem aproximadamente 3 dedos de altura. Se você não tiver essa forminha em casa, você pode fazer com aquelas formas de cupcake ou de empada, tá bom? Tem algumas formas de empada que são juntas, que vem 8 forminhas dentro de uma forma só e dá super certo, tá? Aqui eu já tô começando a untar minhas forminhas e olha a lateral dela como eu fiz com um pincel, tá? Passei manteiga com um pincel e eu subi ela. Você pode perceber que toda a lateral tá de baixo para cima. Isso é importante para ele ajudar o seu petit gâteau a crescer de uma forma mais retinha, para um lado não ficar mais baixo do que o outro. E aqui eu finalizei untando
com cacau. Mas se você não tiver cacau, você pode usar farinha sem problema. Pode usar farinha de trigo. O cacau vai ajudar a deixar mais pretinho o petit gâteau, mais bonitinho. Tá bom? Agora com uma concha, eu tô enchendo a minha forminha de petit gâteau. E vocês vão ver que eu vou deixar aproximadamente um dedo para baixo do topo da forminha. Isso é importante, porque mesmo não tendo fermento, o petit gâteau ele cresce, tá? Então você pode perceber, ó, que ainda tem uma lateralzinha de um dedo mais ou menos. Isso é bem importante, tá bom? Agora eu vou levar o meu petit gâteau para um forno pré-aquecido a 210 graus por 8 minutos. Esse forno é um forno bem bacana que tem aqui no restaurante. Então esse forno, ele não tem muita vazão de ar. Ele é bem fechadinho, ele é bem compacto. Então eu tô colocando aqui 8 minutos. Talvez no seu forno de casa você precise de um pouquinho de tempo a mais. Mas agora vocês vão ver como que eu vou mostrar a textura dele. E ele é bem importante você entender a textura do petit gâteau. Então olha que lindo que fica. A lateralzinha dele tá bem douradinha, tá bem tostadinha, sabe? Tá aquele marronzinho de bolo bem bonito. Mas olha a textura em cima como ele tá, ó, macio, fofinho. Você percebe que tem uma casquinha, mas ele tá fofinho. E olha que perfeição que fica. Fala pra mim se isso não é lindo. Esse petit gâteau a gente faz aqui no restaurante. E fala pra mim se você gostou. Se você gostou, curte, compartilha, faz essa receita, me marca lá no Instagram e me manda aqui nos comentários qual é a próxima receita que você quer, tá bom?